hoje, de forma muito especial, né, veio trazer uma pastora que nós aqui da Rádio Hora amamos muito, uma pastora que já está nos acompanhando, já está com o programa todas as segundas-feiras, o programa Encontro com Deus. 2 anos. Um programa que já ela vai falar um pouco dele. E a pastora Evanir Carvalho, do Ministério Livres em Cristo. Pastora Evanir, seja bem-vinda ao nosso Café com Pastora. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Karina. É uma alegria estar aqui. Eu começo dizendo que eu me sinto em casa, né? Eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui para conversar com você, estava toda assustada, com medo. E agora entrar aqui nesse estúdio é natural, porque Deus abriu as portas para nós. E já fazem quase 2 anos que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui com o nosso programa Encontro com Deus. E tem feito a diferença. É interessante que cada lugar que eu vou, eu encontro pessoas que falam: pastora, eu tenho acompanhado seu programa na Rádio Hora, todas as segundas-feiras. Então é bom estar aqui. Obrigada pelo privilégio, parabenizá-lo por esse trabalho fantástico. Trazer as lideranças, trazer os pastores aqui para dentro da Rádio Hora para conhecer, né, a grandeza desse trabalho que a Rádio Hora tem. Nossa, estamos aqui, eu agradeço muito a senhora, pastora Evanir, porque, como a pastora Evanir mesmo falou, né, eu me recordo, há mais de 2 anos atrás, ela me ligando, falando, conversando sobre a questão da rádio, vindo conversar aqui com a equipe dela, e eu senti ali no coração que ardia, né, uma vontade de ir para o rádio, uma vontade de fazer uma comunicação transformadora, que é o que a gente faz aqui dentro da rádio, em cima de valores cristãos, né? Então, a gente já queria ter honrado a senhora um pouco antes. Eu sei que a senhora estava enfrentando e já ganhou a batalha contra a influenza, contra a questão da saúde da senhora. Nós queríamos honrar a senhora aqui, e a senhora falando do ministério, mas antes de falar do ministério, fala para nós como foi essa conversão e conseguir chegar a uma liderança, né? Uma liderança de uma igreja feita por uma mulher. Conta pra gente como foi essa trajetória. Eu falei para o Luciano que eu vou tentar fazer o resumo dos resumos. Sim. Bom, eu sou a primeira da minha família católica. Meu pai era da terra, lavrador. E eu saí para trabalhar com famílias, com fazendeiros, evangélicos, cristãos. E eu ouvi do evangelho, conheci Jesus. Eu entendi muito cedo, 9 para 10 anos, quem era Jesus. Aos 12 anos eu já havia me convertido. Aos 14 eu estava me batizando, 17 anos eu já estava indo para o seminário. Então foi uma transformação gigantesca. E aí a minha família foi chegando. Hoje eu tenho um irmão que é pastor Newton. Eu tenho um outro irmão que é influente, é músico, é advogado. Enfim, a minha família basicamente toda hoje serve Jesus. Mas ter conhecido Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu entendi na pergunta que o Rodrigo me mandou, e eu quero me definir. Eu me defino hoje como Evanir Carvalho dos Santos, uma provocadora e uma promovedora de cura e restauração da alma, uma ministra do Evangelho. Eu amo o que faço. Se eu tivesse que nascer novamente, eu gostaria de ter esse chamado de Deus para a minha vida e ter recebido e aceito esse chamado, primeiro para ser filha, para servi-lo e depois para cuidar de pessoas também. Então, e aí, né, pastor Evanir, a senhora falando um pouco, né, a senhora pequena, trabalhando com fazendeiros evangélicos, escutando ali da palavra, isso aí foi aonde? Foi aqui em Campo Grande? Onde foi? Na região de Rio Verde, Falha do Padre, que não é muito conhecido, Perdigão, Rio Negro. Foi no Falha do Padre que eu fui batizada. Em Perdigão, hoje eu estou com 6.2. Na época tinha chamadas séries de conferências. Sim. Que eram 3, 4 dias de pregadores. Durante a noite, as noites, e durante as tardes, as manhãs, tinham as chamadas EBFs, Escolas Bíblicas de Férias. Então foram nesses trabalhos que eu conheci Jesus, que eu fui despertada para conhecer Deus. Interessante que foi tão forte que eu comecei a ler a Bíblia. Eu me apaixonei pela história de José. Eu lembro que eu deixava de ir para Rio, para eventos de comunhão, para ficar lendo a Bíblia. E eu queria entender todo o processo da história, principalmente de José. E ele tem um grande impacto na minha vida. Acho que é isso, uma caminhada com Deus. E isso é tão forte. Falando com você, eu penso agora,
Na Livres em Cristo, a igreja atual, nós temos a visão da leitura da Bíblia. Nós denominamos caminhada da bênção. Ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Termina Apocalipse, volta para Gênesis. E nós temos uma irmãzinha lá de Belém do Pará, berço evangélico, nunca tinha lido a Bíblia toda. Olha. E ela está terminando a 14ª leitura da Bíblia. E as pessoas dizem assim, a senhora mudou tanto. Um dos filhos que é líder influente falou, mamãe, eu vou começar a ler a Bíblia. Então, assim, a Bíblia, ela tem um impacto muito forte na minha vida. E hoje mesmo, eu estava lendo, eu leio média de 5 capítulos por dia, faço propósito. Acabei de sair de um propósito de 10 capítulos por dia. E a Bíblia tem essa habilidade de nos ler de dentro para fora, de mostrar quem somos, de trazer essa transformação, né? E uma coisa, né? E cada vez que a gente lê a Bíblia, ela fala de uma outra forma, né? Diferente. Acho que essa é uma das grandes belezas da palavra do Senhor, né? Que é viva, eficaz e estamos aí há mais de 2000 anos lendo e é o maior livro do mundo, né? E vendido. E a senhora cita sobre a questão da Igreja Livres em Cristo. Conta um pouco pra gente, né? Como que nasce, como a senhora vai ou funda a Livres em Cristo e como é se tornar líder, que é tão importante, né? A senhora, uma mulher liderando uma igreja. Conta pra gente um pouco da história da Livres em Cristo, que eu sei que a senhora já está há 13 anos ali à frente. Tá. Só um pouquinho antes da Livres, eu fui batista por muitos anos. Eu fiz 4 anos de curso médio de educação cristã, mais 4 de teologia, fiz uma pós. Enfim, batista por muitos anos. Sim. E aí, em 2012, eu tive um esgotamento, o chamado burnout. Sim. E eu tive que ficar em tratamento por 1 ano. E eu já tinha uma voz profética que vinha, que Deus tinha um povo para mim, que tinha um povo me esperando. E é todo um contexto, eu tenho até um livro escrito que fala bastante dessa história. Quando no término de 2012, desse processo de tratamento, psicólogo, psiquiatra, medicação, eu esgotei mesmo. Essa minha vida foi uma vida de muito trabalho, uma história de muito trabalho. E eu sempre fui muito ativista, então eu não parava. Quando Deus me parou, 2012, eu passei por esse processo. No final do tratamento 2012, Deus falou assim, olha, comece uma igreja que eu sustento. Eu levei um susto. Por mais que eu vivi a vida inteira trabalhando para Deus e o contexto da minha história, eu não tinha muita segurança nessa questão de provisão, sustento. Mas eu criei. Foi interessante que naquele final de ano de 2012 eu fui para Costa Rica. Deus falou, tenho eu um propósito nessa viagem. Vindo de lá, eu começo o trabalho na minha casa em março de 2013. Dentro de um tempo bem pequeno, nós já estávamos na varanda fora. Com 1 ano e 4 meses, Luciano, a Livres em Cristo foi organizada. Nós ficamos debaixo da autoridade do pastor Ernesto, da Igreja Batista do Bairro Universitário. E aí temos caminhado. E aí foi um processo. Acho que 2, 3 anos depois, Deus trouxe uma inquietude sobre o continuar sendo batista. Muito louco, foi muito louco. Um pastor que andou muito comigo, o pastor Júlio Chacha, ele é da Medcor, e Deus o tomou e ele disse que eu tinha um trono batista no meu coração. Eu não me imaginava fora, porque tudo que eu vivi foi no meio dos batistas, né? E aí eu fui para Deus e Deus confirmou. Procurei na época o presidente, pastor William, convenção. Na verdade, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento batista, porque eu estudei em Dourados, estudei em Campo Grande, vivia nos congressos, convenções, e as pessoas me conhecem, né? Me conhecem muito. E aí esse pastor, ele disse, se Deus falou com você, quem somos nós, né? Então aí hoje tem sido a providência, foi olhar para Livres em Cristo e estar aqui na Rádio Hora era impossível. Passando por aqui, a minha filha estudava ali no Araçuai, com Alexandre Leão, no Sempre Mais. Que vontade de estar neste lugar, né? Tinha aquele programa Locutor por 1 hora, sei lá, Locutor da Hora. Locutor da Hora. E aí eu me inscrevi, né? E aí eu vim aqui para ser entrevistada naquele programa. Mas eu lembro que eu passava com a minha filha Fernanda, que é especial, e eu falava, filhinha, levanta a mão. E eu tomava posse de um programa aqui na Rádio Hora. E aí surgiu, lembra quando nós conversamos e Deus levantou colaboradores
até hoje. Um desiste e entra dois. Nunca saiu nada do caixa da igreja. E assim como a igreja, nunca ficamos sem acertar as nossas demandas, as nossas despesas. E tem mais um detalhe, a Livres é uma igreja que cuida de pessoas. Já passaram muitos pastores, apóstolos, líderes. Nossa igreja era para ser uma igreja de uns 400, 500 membros. Mas as pessoas vêm e Deus diz assim, olha, eu te trouxe aqui para ser tratado. Elas passam por um processo e vão embora. Ontem mesmo estava lá pregando o pastor Magno, que passou pela nossa igreja. Foi uma restauração familiar. Deus resgatou o ministério dele. Então nós vivemos isso, esse propósito de Deus. Nós somos chamados para sermos livres, livres nas 3 dimensões, no corpo, na alma, no espírito. Eu sou apaixonada por família, resgatar valores da família, a identidade. Eu acho que eu falei que eu ia disparar. Não, mas assim, a gente está conversando nesse café com a pastora Evanir Carvalho, do Ministério Livres em Cristo, que tem um programa aqui toda segunda-feira na Rádio Hora, e eu acho interessante, né, o testemunho da senhora, que independente da condição, a senhora orava e queria, e deu o passo, né? E na vida nós temos que ter esse tipo de comportamento, né? Atitude. Uma vez até um pastor me falou, Luciano, quando a gente foi falar sobre o projeto da Rádio Hora, ele falou assim, Luciano, a sorte sorri para os corajosos. Então, que a gente precisa dar passos de fé, né? Falando com a senhora, e falando da senhora, eu lembro da filha, e também lembro da Valdirene, que é também nossa ouvinte aqui. Um grande abraço para você. Valdirene é apaixonada pela Rádio Hora de você. Ela em todos os programas manda. Na verdade, a gente sabe desse carinho, dessa paixão, esse bem-querer que a igreja tem, a família de vocês tem. Então, assim, é motivo de muita alegria tê-los aqui conosco, né, pastora? E aí, já encaminhando um pouco para essa parte final, a gente também está nos... Aqui o tempo não para. A gente está já indo para o final. Uma das pessoas que nos acompanha pelo Instagram falou assim, pergunta para a pastora Evanir qual que é o maior sonho dela e por quê. Aí eu não sei... Eu ainda quero ir para a África. Eu tenho um chamado desde os 16 anos. E Deus já me levou para Madrid, me levou para Londres, para Bruxelas, mas Deus falou, eu vou te levar à África. Amém. Esse é um grande sonho, de estar ali num trabalho com aquele povo por um período. Amém. Então porque veio essa pergunta, eu falei assim, é providencial para nós sabermos. Antes da oração, a senhora falou que queria falar um pouco da família, então antes da nossa oração, se a senhora quiser trazer aqui, né, a filha, a Valdirene, toda a equipe mãe, da tua mãe, por favor, coloca pra gente aqui. A senhora sabe que nós somos resultado do seu amor, do seu investimento, do seu cuidado nas nossas vidas. Um beijo no seu coração, Valdirene, presente de Deus para nos ajudar, principalmente nesse momento tão sensível, que a Fernanda, que está na escola agora, ela é especial, demanda um pouco mais, e a Valdirene faz toda a diferença. Quero mandar um alô para a família Livres em Cristo, pastor José, pastora Nilma, missionária Jane, pastora Juraci Borges. Pastora Juraci é filha do pastor Jonathan de Oliveira. Irmão Álvaro, nosso diretor do programa. Toda a equipe que estamos juntos toda segunda-feira, toda a igreja e todos que estão na escuta, as pessoas de perto, de longe, que nos conhecemos há tanto tempo. Um beijo no coração. E eu quero dizer para vocês de uma música que eu escuto aqui só na Rádio Hora. Eu fiquei com esse refrão. Quando se coloca o pé, Deus coloca o chão. Coloca seu pé, que Deus ainda tem milagres para realizar na sua vida, na sua igreja, no seu ministério. Você que é pastor, não tem igreja pequena, tem Deus grande, que faz aquilo que nós achamos que não pode ser feito. Deus continue abençoando você, sua equipe. Deus continue manifestando a glória dele, porque a glória dele é manifestada através da Rádio Hora. Amém. Vidas são tocadas, vidas são transformadas. Amém. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. E nós nem estamos encerrando, não. Eu queria só para a gente trazer a memória, mas agora é um momento que é muito esperado no nosso Café com o Pastor, que é a nossa oração, né, Karina? Eu sou intercessora de vocês, oro por Karina, oro por cada um de vocês pela Rádio Hora. Amém. E a senhora vai orar ao vivo agora. Solta para nós. Pastor Evanir,
esse é o momento que todas as lideranças que nós trazemos aqui para a Rádio Hora 92,3, que nós abrimos o microfone, alguns já oram, vocês são pessoas que oram pela cidade, oram pelas pessoas, pela cidade, pelo estado, pelo país, mas a gente sabe a importância, né, desse momento, somente às 15 horas, que é a nossa hora nona. Os microfones estão abertos para a senhora fazer uma oração, para aquele também que está nos ouvindo, para aquele que está nos acompanhando pelo Instagram. Fique à vontade. Amém. Deus, nós te adoramos, porque entendemos que é um privilégio sermos filhos do Senhor, termos sido escolhidos pelo Senhor para uma tão grande obra, para uma tão grande responsabilidade. Pai, eu quero te agradecer, porque eu falei para o Senhor, Deus, o Senhor vai comigo, por estar esses momentos aqui com o Luciano, com toda essa equipe, nesse ambiente da Rádio Hora, que é também o nosso ambiente de todos os dias. E nesse momento, ó Pai, eu oro pelas pessoas que estão passando por batalha com viroses, com enfermidade. Eu oro a Deus pelos hospitais, pelos UPAs, pelos postos de saúde. Eu oro pelas famílias. Quantas crianças, quantas pessoas de idade nesse momento estão passando por luta, Deus, com a saúde. E nós cremos que o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Que haja uma visitação, assim como o Senhor visitou o Carlinhos. Pai, ele já estava, o médico já tinha dado a sentença, desenganado. Já tinha sido dito, dada a sentença da morte. E ele está aqui em Campo Grande hoje. Pai, hoje à tarde, o Senhor vai tocar vidas no sobrenatural, com uma unção do médico que cura. Nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelo nosso estado, oramos pelo país, nesse ano político. Ó Pai, nesse ano de tantas demandas da Copa do Mundo, onde a natureza tem se manifestado de tantas maneiras, mas o Senhor continua sendo Deus. Pai, que a poderosa mão do Senhor esteja agindo na nossa nação, no nosso estado, em Campo Grande. Eu oro agora pelo Luciano, pela Rádio Hora, por toda a equipe, pelos ouvintes. Deus, o Senhor que conhece a nossa vida de dentro para fora, sabe qual a maior necessidade nesse momento, e que a tua mão de poder nos alcance para testemunho, para louvor e para que saibam que nós servimos o Deus vivo e poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Esse foi o nosso Café com a pastora Evanir Carvalho, do Ministério Livres em Cristo. E todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem um programa aqui, o programa Encontro com Deus. Muito obrigado, pastora. Obrigada eu. E eu espero vocês. Segunda-feira estarei aqui. Beijo no coração. Beijo, pastor Evanir. Obrigado, Karina, Bárbara. E voltamos agora com a programação do seu Sempre Mais aqui na Rádio Hora, a Rádio da Família.